Vamos continuar as exposições em Hebreus. E agora chegamos no capítulo 7, a partir do versículo 11. Vamos ler inicialmente versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 7. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Sim, nosso Deus, nós estamos diante de Ti para buscarmos alimento para a nossa alma, ao meditarmos a Tua palavra, ao cantarmos a Ti, entregarmos as nossas orações e buscarmos, ó Deus, no auxílio do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ilumine. Faça, ó Deus, que o nosso coração conheça muito mais do que a informação do texto, mas a mensagem da redenção, que restaura a nossa alma, que muda o nosso coração, que nos dá, ó Deus, uma esperança viva, que faz, ó Deus, o nosso coração ser alimentado com a Tua verdade, para que possamos contemplar, ó Deus, mais da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, nos ilumina. Nós Te oramos em nome de Cristo. Amém. Como nós falamos hoje pela manhã, meus irmãos, Hebreus capítulo 5 se inicia um novo bloco dentro da série de argumentações de Hebreus, e ele começa a falar sobre um episódio que acontece, uma narrativa lá no livro de Gênesis, um episódio curto em Gênesis 14, depois que há uma guerra de 4 reis contra 5 reis, Ló, sobrinho de Abraão, é sequestrado. E aí Abraão, junto com seus funcionários, decide entrar no meio daquele conflito para resgatar o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que ele, com o povo que trabalhava junto com ele, somente eles foram e conquistaram, ganharam aquela batalha e reconquistaram todos aqueles que foram levados cativos, inclusive o seu sobrinho Ló. Ele, voltando daquela guerra, ele se encontra com uma pessoa que é descrita na Bíblia de modo muito extraordinário, porque não se fala do seu nascimento, não se fala da sua morte. Diz que o nome dele é Melquisedeque, que ele é um rei, que ele é sacerdote. O nome dele em hebraico, Melquisedeque, é a junção de palavras rei de justiça, e ele é rei de uma cidade que se chama Paz. E o autor aos Hebreus, ele vai exatamente trabalhar sobre esses conceitos, rei de justiça e rei de paz. A Bíblia narra aquele encontro quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, ao encontrar com ele, diz: olha, a glória da sua vitória foi de Deus, Deus que te deu os inimigos. Abraão dá o dízimo de tudo, ele abençoa a Abraão e ele simplesmente some da história. Não aparece mais. O extraordinário também é o fato de que no livro de Gênesis não existem sacerdotes. O sacerdócio ele é estabelecido no livro de Êxodo. Ali se fala sobre o estabelecimento do sacerdócio. O sacerdócio é instituída a cerimônia de ordenação, mas é de fato em Levítico capítulo 10, quando nós temos os primeiros sacerdotes ordenados, os filhos de Arão. A estrutura de culto começa a ser executada no livro de Levítico. Então, aparecer um sacerdote no livro de Gênesis é algo extraordinário, é algo atípico. E ela aparece e some da história.
chega-se no Salmo 110, que é o salmo citado por Hebreus, se menciona sobre uma ordem sacerdotal, que é da ordem de Melquisedeque, que Cristo seria dessa ordem sacerdotal, no Salmo 110, versículo 4. Aí o autor dos Hebreus começa a explicar esses textos, Gênesis 14, Salmo 110, em Hebreus capítulo 5, e diz, olha, existe uma verdade para ser aprendida a partir de Salmo 110 e Gênesis 14, mas há uma dificuldade em explicar essas verdades, porque muitas pessoas são tardios para ouvir, não são diligentes para entender a verdade, e ele pausa a explicação para fazer uma longa exortação que começa no capítulo 5, verso 11, e vai até o final do capítulo 6, quando ele diz que eu necessito ensinar para vocês, eu quero ensinar alimento sólido, mas vocês precisam ouvir leite, porque vocês são tardios para ouvir, eu preciso avançar no ensinamento. Daí ele traz a questão, que é uma verdade muito clara nas Escrituras, que existem coisas nas Escrituras mais simples e coisas mais complexas. E se nós queremos compreender e avançar nessa compreensão da glória de Deus, nós precisamos ter esse interesse de apreciar diligentemente, de desfrutar dos ensinos mais intensos da pessoa de Deus, porque senão nós vamos cometer o equívoco que estava acontecendo no primeiro século. Na década de 60, muitas pessoas estavam saindo da igreja, estavam voltando para o judaísmo, porque estavam entendendo que ali era algo superior, algo mais glorioso. E o texto de Hebreus, ele é escrito para justamente fazer com que a igreja entendesse o que é aquilo mais glorioso, comparado com aquilo de pouca glória, algo que vem de Deus, mas que na história da redenção ela teve o seu papel inferior no meio do processo da história da redenção. Então, nós começamos agora no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, olhamos hoje pela manhã como o autor ele vai examinar alguns aspectos do texto de Gênesis 14, e ele traz aplicações sobre a referência a Melquisedeque ser um rei de justiça, Melquisedeque ser um rei de paz, Melquisedeque não ter uma genealogia escrita no livro de Gênesis. Tudo isso são aspectos que apontam para a pessoa de Cristo. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que nós, ao lermos o texto de Gênesis 14, intencionalmente Moisés, ele redigiu o texto com algumas informações sobre Melquisedeque para nós olharmos e aprendermos sobre a pessoa de Cristo. Daí vem um conceito muito importante para a nossa leitura bíblica, é que nós não podemos ler as histórias puramente como histórias, como narrativas históricas, mas nós precisamos conectar essas histórias à luz do todo da história da redenção. Existem muitas histórias na Bíblia, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Ruth, mas o mais importante, esse é o ponto que nós precisamos chegar, é entender como essas muitas histórias, elas estão conectadas na única história, na grande meta narrativa da redenção, da história de Cristo. Como aquela história se conecta com essa história. Se nós não fizermos esse movimento, nós não seremos distintos de uma pessoa que tem conhecimento sobre a informação bíblica, seja ele um católico, um judeu ou um muçulmano. Nós teremos a informação do texto bíblico e nós falamos hoje pela manhã, nós podemos ser até supersticiosos ao acreditar que a informação bíblica ela vai mudar o nosso coração e não a mensagem da história da redenção. Conhecer a história de Davi, conhecer a história de Sansão, não é o que muda o nosso coração, mas conhecer a teologia daquela história, como aquela história fala sobre pecado, redenção, restauração, como através daquela história eu posso compreender sobre a glória de Cristo. Aí sim, isso muda e alimenta o meu coração. Se eu vou até o momento onde eu conheço a informação da história, mas eu não compreendo o ensino que essa história me traz, eu tenho tudo, mas não tenho nada, porque eu cheguei muito próximo da verdade,
mas eu não compreendo a verdade. O segundo passo dado pelo autor dos Hebreus, no verso 4 ao verso 10, ele pega aquela cena da entrega de dízimo de Melquisedeque, de Abraão a Melquisedeque, e ele vai nos fazer enxergar como aquela cena deve ser entendida à luz do texto de Êxodo. O autor dos Hebreus, ele quer deixar muito claro que o propósito de Gênesis era, ao lerem aquela cena aqui, os seus leitores deveriam entender que o propósito era entender que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo veio para estabelecer uma nova aliança, um sacerdócio superior. Deus estabeleceu em Êxodo e Levítico uma estrutura cerimonial, mas ela já foi estabelecida com uma ideia de que viria algo superior. Era uma estrutura provisória. Isso é representado no ato em que Abraão, que é aquele que sempre se encontra com Deus, ele dá dízimo a alguém que é de uma ordem diferente. Na estrutura levítica, o povo dá o dízimo aos sacerdotes, e os sacerdotes abençoam. A implicação da cena deveria entender que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Mas agora nós chegamos no versículo 11 e ele vai dar um passo além. Ele quer que nós entendamos o que daquela narrativa traz de implicações para a estrutura da nova aliança. O versículo 11 diz: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei. Ele já anunciou no capítulo 5 que ele está fazendo uma explicação de Gênesis 14 e do Salmo 110. Gênesis 14, ele simplesmente narra que aparece um sacerdote Melquisedeque. Mas o Salmo 110, ele tem uma estrutura muito mais clara, mais explícita. Quando ele diz que Cristo, o Messias, viria, ele seria sacerdote de uma ordem diferente. Agora o autor, ele está ousadamente, explicando de que aquilo que Deus estabeleceu, e é importante nós entendermos isso, qual é a abordagem do que ele está falando, aquilo que Deus estabeleceu no livro de Êxodo e no livro de Levítico não foi algo perfeito. E entenda qual é o significado do perfeito que ele quer trazer. Perfeito no sentido de ser algo cheio de glória. Deus fez algo intencionalmente provisório, de glória inferior. E é essa a estrutura do sacerdócio levítico. E o ponto que ele quer chegar, ele já falou sobre mudança de sacerdócio, mas o ponto que ele quer chegar, que é o X da questão de que muitas pessoas estão saindo da igreja, é sobre a questão da lei cerimonial. Alguns mandamentos que foram estabelecidos por Deus, eles foram estabelecidos com o propósito de serem temporários. Eles chegariam a um momento em que Deus iria tirar esses mandamentos. E o interessante é que ele está vendo isso tudo no texto de Gênesis. Veja a linha de raciocínio do autor dos Hebreus. Ele diz o seguinte: olha, se aparecer um sacerdote antes de os sacerdotes da tribo de Levi, e esse sacerdote na cena de Gênesis 14 mostrou ser superior ao sacerdote da tribo de Levi, indicava que esse sacerdote seria o sacerdote que iria permanecer, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mais à frente, na história da redenção, no Salmo 110, isso fica claro quando diz que agora viria uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio iria permanecer. E se há uma mudança de sacerdócio, inevitavelmente existe uma mudança de lei. Porque a lei, ela foi dada, a lei cerimonial, oferecer sacrifícios, realizar a circuncisão, fazer todo o ritual, festa do tabernáculo, festa dos Pentecostes. Tudo isso foi dado na estrutura da entrega do sacerdócio levítico. Então, agora eu preciso entender que se eu tiro o sacerdócio levítico, eu também tenho que tirar a lei cerimonial. Que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? A necessidade
agora de haver outro sacerdócio é porque aquilo era imperfeito, aquilo era temporário, aquilo era limitado. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. O autor, ele vai, e esse vai ser um tom que vai ser muito mais intenso a partir do próximo bloco, capítulo 8 ao capítulo 10, quando ele vai falar muito negativamente sobre a própria lei de Deus. E nós precisamos entender isso. Não é que a lei de Deus é algo ruim. Ele está tratando negativamente, e ele vai usar adjetivos para que eles possam compreender o que dentro da história da redenção existe coisas menos gloriosas e coisas mais gloriosas. Os adjetivos negativos vão ser atribuídos para a lei cerimonial para que o povo pudesse compreender a distinção entre duas coisas que procedem do mesmo Deus. Porque o problema era exatamente que estava havendo a inversão, eles estavam apreciando aquilo que era inferior em detrimento daquilo que era superior. Então, existe como que uma profecia embutida na história de Gênesis 14. Ali, ao você ler Gênesis 14, o propósito da história da redenção é dizer, vai chegar um momento na história da redenção que vai haver uma mudança de lei e a lei cerimonial vai ser removida. Esse é o ponto. A implicação não está muito claro ali, mas conectando Gênesis 14 com Salmo 110, com a explicação que nós temos, esse texto ele nos leva para essa conclusão. Haveria uma mudança de lei. E esse é o ponto desse bloco aqui, do verso 11 ao verso 14. Existe como que indícios. É interessante, se você lê o Antigo Testamento, você talvez não tenha rapidamente, e esse exercício não é um exercício tão simples de se compreender, é um exercício que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai crescendo nesse exercício de estudo das Escrituras, mas existem informações que são provocativas, que nos levam à reflexão. Você vai discernir ao ler a história da redenção alguns padrões, algumas repetições, né? Você vai ver no livro de Gênesis a história em que existe um primogênito. O primogênito é aquele que ele é sempre abençoado, o primogênito, mas de repente você começa a perceber um padrão de que Deus ele sempre faz a inversão, ele sempre vai separar, né, a sua obra sobre aquele que não é o primogênito. Nós vamos ver alguns movimentos repetitivos nesse sentido, né? Vai acontecer com Jacó, né? Vai acontecer de modo muito mais intenso e talvez seja o grande divisor de águas ali, quando você contempla a história dos 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas, né? Os 12 líderes das tribos, quando tem o filho mais velho, que é o primogênito Rúben, o segundo filho, segundo e terceiro, Simeão e Levi, e o quarto é Judá. E Rúben é aquele primogênito, é aquele que lidera a família, mas de repente ele comete um pecado. Ele se deita com uma das mulheres do seu pai, e a ira de Deus cai sobre ele, num capítulo que é um capítulo de uma teologia e de profecias intensas, que é o capítulo de Gênesis 49, que encerra, né? O último capítulo é o 50, mas o capítulo cheio de profecias e teologia é o capítulo 49, quando fala sobre cada tribo, a profecia sobre cada tribo. E quando fala sobre isso, ele vai resgatar os episódios do pecado de Rúben e o episódio do pecado de Simeão e Levi, que tentaram fazer eles fizeram aquela grande matança para vingar sobre o estupro da sua irmã. E o quarto filho é Judá. E no meio daquela profecia já se destaca, né, que se fala sobre ele sendo o leão, de onde os povos vão obedecer. Os povos, o cetro não se arredará de Judá, é a profecia. Mas se você acompanhar com muito cautelosamente, você vai ver naqueles muitos movimentos, né, em que eles passam fome. José já havia sido vendido como escravo para o Egito. O pai dele não sabia, né, o pai dele imaginava que José era morto. E aí os irmãos, eles vão em comitivas para comprar comida. Você vai perceber que naquelas comitivas, quem está liderando aqueles movimentos já é Judá. Naquela cena em que
José não se dá a conhecer e que imagina-se que Benjamim havia roubado uma taça. A ordem é, nós vamos prender e matar esse menino. Judá diz, eu dou a minha vida no lugar dele. Né? Ali, nós vamos, os indícios de que Judá representa a história de Cristo. Ele vai como que representando essa ideia do Redentor, aquele que redime, aquele que, se preciso for, ele dará a vida. E você vai pegar toda a história, você vai chegar no livro de Levítico, no livro de Números, que é onde existe a organização das tribos. 4 tribos, 3 tribos, melhor dizendo, em cada área, num formato onde eles vão se organizar para movimentar o tabernáculo até aí, a terra de Canaã. Eles vão literalmente no formato de uma cruz. E a grande tribo que lidera um conjunto de cada 3 tribos, é uma tribo que lidera, a tribo que lidera todo o movimento é a tribo de Judá, ela que vai liderar o povo. Você vai ver a história de Ruth, é um homem de Judá, você vai ver o grande rei da história de Israel, é um rei da tribo de Judá, é a história do Messias sendo representada nesse aspecto, esse indivíduo da tribo de Judá, né? E é exatamente o que ele diz aí. Veja versículo 13 e 14, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. De sacerdócio. Então, se Jesus ele vem de uma tribo diferente, isso não significa fraqueza, pelo contrário, significa intencionalmente a revelação da glória dele, porque ele se parece mais com Melquisedeque do que com a tribo de Levi. Você vai ver, meus irmãos, esses padrões percorrendo a história da redenção. Um outro padrão que você vai ver, além de você ver sempre um destaque sobre a tribo de Judá, você vai perceber que existe como que um marco nas histórias bíblicas. Sempre acontece algo extraordinário ao terceiro dia. Ao terceiro dia, algo extraordinário. Abraão subiu com o seu filho para o monte para matar. Ao terceiro dia, algo extraordinário acontece. Esté, ela se preparou para se encontrar com o rei. Ao terceiro dia, algo extraordinário acontece. É porque ela poderia ser morta, mas ela foi bem recebida e o povo todo foi liberto. Ao terceiro dia, Jonas, né? Ele sai do ventre do grande peixe. Aí chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo diz, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará no seio da terra. Ele começa a explicar dizendo, olha, essa informação da história de Jonas, ela não é aleatória. A história de Jonas, ela aponta para a história de Cristo, morto e ressurreto 3 dias aqui. Apontam para 3 dias aqui. Toda a história da narrativa, ela deve ser lida olhando para esse fio condutor, que é a história da redenção. E as histórias, elas vão dando indícios, eventos, né, vão sendo pontuados em cada momento, para falar sobre a história da redenção. E a referência à tribo de Judá é um desses indícios. A tribo de Judá, ela vai como que colocando em evidência. Isso, meus irmãos, existe num padrão no Antigo Testamento que são indicativos proféticos. Coisas não tão explícitas. Mas, pontualmente, você vai discernindo padrões. Padrões que vão indicando a história da redenção. O fato de ele ser da tribo de Judá, de ele não ser um sacerdote e da tribo de Judá haver uma certa proeminência, isso é um propósito da narrativa. Mas ele quer avançar e ele quer destacar. Mas o que nós precisamos aprender com esse conceito? Perceba agora, a partir do versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Perceba como ele vai adjetivar as coisas de Deus de modo negativo. O que ele está chamando de carnal é a lei cerimonial de Deus. Ele está chamando a lei, um aspecto da lei de Deus, né, parte da lei de Deus, dizendo que essa lei é carnal. Não no sentido de carnal, como é usado em 1 Coríntios, quando se fala sobre pessoas carnais, que são pessoas pecadoras.
Essa expressão é uma expressão que também está na carta aos Colossenses, ela é usada em Gálatas e é usada também em Efésios para fazer referência à lei como algo rudimentar, algo terreno, né? Em Colossenses vai dizer que a lei cerimonial é como os rudimentos do mundo. A lei é carnal no sentido de ela ser, a lei cerimonial, né? Ela é carnal no sentido de ela ser algo representativo da terra, da carne, algo deste mundo. Ela não é exatamente a realidade das coisas celestiais, ela é uma representação terrena daquilo que é celestial. Então, na lei cerimonial, Deus estabeleceu que se levantassem cortinas e fizesse uma estrutura de um tabernáculo para representar que ali é o lugar da habitação de Deus. Mas literalmente não é o lugar da habitação de Deus, é uma representação da morada de Deus. É uma representação terrena. Se pega um animal para representar o Deus sem pecado, um cordeiro, mas não é que Deus é o cordeiro, é uma representação terrena de quem é o Senhor Deus. Se pega vários elementos para representar aquilo que é celestial, mas aquilo é apenas algo terreno, algo carnal, algo da estrutura rudimentar deste mundo para falar sobre algo glorioso. É rico no sentido de ser pedagógico para falar, mas ela não é a essência das coisas. Então, quando o versículo 15 diz que é mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Ele foi estabelecido, e aqui a alusão é direta ao Salmo 110, dizendo que Cristo foi estabelecido segundo uma ordem para que toda a estrutura da ordem de Melquisedeque é que não era estabelecido para ter uma substituição de sacerdote. Por isso que diz lá no Salmo 110, que é o Salmo citado aí no versículo 17, né? Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a lei cerimonial ela é carnal? Ela é terrena? Porque os sacerdotes, eles são homens comuns, escolhidos para serem representantes de Deus, mas eles não são Deus. Eles são homens comuns. Eles representam Deus, mas eles são homens comuns. E a maior evidência de que eles não são deuses é que na própria estrutura da lei cerimonial dizia que haveria um tempo em que eles iriam morrer, eles iriam deixar o sacerdócio e viria outro para substituir ele. Na própria estrutura da lei levítica, da lei cerimonial, mostrava a fraqueza e imperfeição daqueles que representavam Deus, mas que evidentemente eles não eram Deus. Mas haveria um momento na história em que o próprio Deus assumiria o sacerdócio como Deus homem, e quando ele chegasse, não haveria necessidade mais de substituição, porque ele sim é perfeito. Não haveria a morte dele. Ele morreu, mas ressuscitou e continua sendo sacerdote. Ele não interromperia o seu sacerdócio pela morte. E por isso ele não foi estabelecido segundo a lei de mandamento carnal, mas a lei de vida que não tem fim. Então, toda essa estrutura, qual é a conclusão, qual é a implicação dessa narrativa que ele quer chegar? Ele diz no verso 18 e verso 19. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender teologia, compreender o ensinamento das riquezas do texto sagrado. Mas mais do que isso, a verdadeira teologia, ela se evidencia quando nós chegamos na conclusão que aquele ensinamento, que por vezes é complexo, as explicações teológicas, elas não querem nos levar. Se eu começo a fazer reflexão teológica e a minha conclusão é uma conclusão completamente oposta para onde o texto está me levando, eu me desviei no meio do caminho. Eu me apartei do sentido para o qual o texto estava me levando. As pessoas do primeiro século estavam refletindo sobre os pormenores da lei cerimonial
E elas chegaram à conclusão de que aquele culto que a igreja estava fazendo era um culto que era inferior e eles estavam abandonando e voltando para o judaísmo e apreciando toda a estrutura riquíssima cerimonial. O autor dos Hebreus, ele caminha por textos de Gênesis 14, caminha por textos de Êxodo, Josué, o Salmo 110, e ele chega aqui no versículo 18 e 19. Se você caminhou por todo esse texto, você precisa entender aonde o autor... Essa é uma pergunta importante para nós fazermos quando estamos estudando a Bíblia. Onde essa explicação toda teológica ela quer me levar? Qual é a conclusão que eu preciso ter no meu coração depois de todo esse caminho teológico? Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Em Gênesis 14, Deus ensinou que a ordem de Melquisedeque é a ordem superior. Melquisedeque é superior a Abraão. A ordem de Melquisedeque é superior à ordem dos levitas. Para ensinar que quando Cristo viesse, chegasse na nova aliança, toda aquela estrutura cerimonial, que é adjetivada agora no versículo 14, a ordenança interior é a lei cerimonial, ela é fraca e ela é inútil. Como que nós podemos chamar parte da lei de Deus de fraca e inútil? E aqui, meus irmãos, é que nós, quando começamos a separar e compreender o que é que tem glória e o que não tem glória. Deus estabeleceu ritos cerimoniais que procedem de Deus para eles serem meios para nós compreendermos conceitos, verdades redentivas. Tem um dos ritos, eu já mencionei isso aqui na estrutura levítica, que é impressionante o rito. Deus vai, no meio daqueles sacrifícios, pega 2 pombos e o sacerdote leva aqueles 2 pombos diante de uma bacia cheia de sangue. Ele vai e mata um pombo e o outro, ele molha, imerge o pombo em toda a bacia de sangue e solta ele vivo. E ele sai em cima de todo o arraial de Deus, salpicando sangue. 2 pombos para representar um único indivíduo, o nosso Redentor, que morreu e ressuscitou. E ao ressurgir, o seu sangue nos protege de todo o pecado. Então, não basta eu entender como matar um animal, quantos pombos são naquele ritual, mas eu preciso entender que aquela representação, aquela história, fala sobre eu sou pecador. Cristo é o meu Redentor e a sua morte e ressurreição é que me dá a confiança de eu ser aceito diante de Deus. Então, a história do ritual da Páscoa, cajado na mão, roupa de viagem, todo o simbolismo, ela é fraca, ela é inútil para salvar uma pessoa. Mas a história da redenção, que é entendida por meio daquele ritual, aí sim ela é poderosa. Se eu olho para a história de modo supersticioso, como se aquela história por si só pudesse mudar o meu coração, eu não entendi que ela por si só, ela não tem força, ela não tem vigor, ela não vai mudar o meu coração. Daí nós estamos continuamente repetindo isso, que fazer os nossos filhos decorar versículos bíblicos, compreender as histórias da redenção, as histórias bíblicas, ter a informação sobre o texto, cantar músicas, mas não compreender a verdadeira mensagem de que todos nós, inclusive nossos filhos, são pecadores e culpados e precisam de redenção. Eles não chegaram. Eles têm tudo, mas não têm nada. Porque é preciso compreender a história da redenção. A história de Davi, a história de Sansão, a história de qualquer narrativa bíblica que nos emociona, que nos comove, se ela não for assimilada com os conceitos bíblicos teológicos, elas são histórias que vão apenas adentrar o nosso emocional, mas não vão mudar os nossos corações, não vão fazer compreendermos a glória de Cristo.
Deus tinha um propósito de ensinar, no meio daquela história, que a lei cerimonial, ela foi estabelecida para ela ser removida. Ela é fraca, ela é inútil. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei por si só, ela não aperfeiçoa. Mas o meu arrependimento, ao compreender a mensagem da lei. Esse é um dos problemas da história dos judeus, né? Se você compreender o livro do profeta Isaías, especialmente se você ler o capítulo 58 de Isaías, a queixa que Deus faz em Isaías 58 é que havia um costume em que os judeus eles pegavam um animal, levavam para o sacerdote, a minha obrigação é entregar o animal para oferecer o sacrifício, eu entrego o animal, e eles voltavam, viviam a vida deles continuando com a vida de pecado. E Deus disse, não é isso, vocês precisam entregar o animal, mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam entender que esse ritual, ele tem um propósito para atingir o nosso coração. Eu preciso entender o conceito. Eu preciso entender qual é a mensagem desse ritual para que o meu coração, ele seja transformado. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. A esperança em Cristo, ela é superior, meus irmãos, porque agora em Cristo nós temos o significado das coisas. Nós temos não apenas o animal que é morto em sacrifício, nós temos agora a pessoa que é aquela que era representada pelo animal. Ele que é o verdadeiro Deus sem pecado, Deus homem, que pode nos levar para a vida eterna. Eu olho para Ele e digo, eu sou pecador. Ele é perfeito, a sua obra me redime, eu entendo a mensagem da cruz e Ele me leva até Deus, Ele me faz me achegar a Deus e eu sou alimentado com essa verdade. Eu olho para muito mais do que o ritual, eu olho para aquela cena do cidadão que trazia um animal, um cordeiro, e na porta do tabernáculo ele colocava a mão em cima do cordeiro. E quando ele colocava a mão no cordeiro, o sacerdote pegava o animal e levava lá para oferecer o sacrifício. Essa é uma informação, eu compreender que eu tenho que levar um animal, colocar a mão sobre o animal, o sacerdote, eu matar o animal, e o sacerdote dali para dentro, ele ofereceu o sacrifício. Essa é a informação. Mas a teologia do sacrifício é que quando eu levo o animal e coloco a mão sobre ele, eu digo diante de Deus, esse animal me representa. Eu sou pecador. Eu sou culpado diante de Deus. E mesmo se nós estivermos arrependidos, quebrantados diante de Deus, dizendo que nós somos pecadores, agora aquele animal entra, mas na representação teatral é como se nós estivéssemos entrando. O sacerdote pega aquele animal que somos nós e ele começa a cortar aquele animal. É como se Deus estivesse dizendo, é isso que vocês merecem. Diante do Deus Santo, nós merecemos ser esfaqueados, cortados. Mas aí a história nos ensina que Cristo é aquele que nos substitui, que vai ser completamente cortado em nosso lugar. E ao crer nele, eu não preciso mais ser cortado. Eu tenho descanso para a minha alma, porque Ele me substituiu. Eu vou até Deus não por minha inocência e não por minha pureza, porque todo o ritual mostra que eu mereço ser esfaqueado. Um judeu, ele jamais chega diante da estrutura do tabernáculo com a imagem de pureza e inocência. Toda a estrutura de sacrifício mostra, grita aos nossos ouvidos, nós somos pecadores. Só existe um sem pecado, que é Cristo. Ele é sem pecado. A história da redenção, ela vai dando destaque sobre como Jesus é esse sacerdote singular. E um dos instrumentos que agora vai ser explicado do verso 20 ao 25 é sobre esse elemento do juramento. Deus, ele faz um juramento em algumas cenas, isso já foi tratado no capítulo 6 de Hebreus. Quando ali, o versículo 20 diz, isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador
de aliança superior. É como se o autor estivesse dizendo, olha, toda vez que você vê um sacerdote sendo ordenado da tribo de Levi, Deus em momento nenhum, ele fez juramento. Ele já disse no capítulo 6 que quando Deus faz juramento é que ele quer enfatizar, ele quer dar um destaque especial. Ele não precisa jurar, mas ele jurou quando ele disse que Cristo seria sacerdote, no Salmo 110. O Senhor jurou, ele deu um destaque, ele disse, olha, esse sacerdote é diferente. Ele é singular, ele não é como os demais. Ele deve ser entendido pelo povo como alguém superior. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, a estrutura cerimonial da antiga aliança, ela é algo que vem de Deus, é algo valioso. Mas ela tinha um propósito. Ensinar por meio de ilustrações, o ensino, conceitos sobre a história da redenção. A ilustração não é a grande riqueza. É o conceito que eu assimilo por meio da ilustração. E agora, na nova aliança, as ilustrações somem. Não existe mais o sacrifício, não existe mais a veste sacerdotal, não existe mais a estola sacerdotal, a mesa com os pães da proposição, os símbolos, eles somem, e agora é uma estrutura mais simples. Mas agora os conceitos, eles são explicados. Nós começamos a compreender, e esse é o grande propósito, eu compreender mais a verdade sobre a história da redenção, os detalhes sobre a história da redenção. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Por que a lei é fraca e inútil? Porque ela não pode salvar. Porque ela estabelece sacerdotes, pecadores, que representam Deus, representam a história da redenção, mas eles não redimem. Mas Cristo é aquele que tem o seu sacerdócio imutável, e Ele pode salvar aqueles que se achegam a Deus. Ele é a essência das coisas. É Ele que cumpre o propósito de toda a história da redenção. Ele que cumpre o propósito de todas as narrativas. Ele que leva o homem a compreender como ele deve se entender como pecador e culpado, como ele deve compreender a glória de Deus, a sua santidade, como ele deve compreender até os próprios tipos que acontecem, que representam Deus ao longo da história. E veja, esse é o ponto do verso 26 ao verso 28, quando ele vai começar a fazer uma comparação sobre alguns rituais da lei cerimonial. E isso é interessante porque a lei cerimonial, ela mostra a glória de Deus, mas ela também, junto com a glória de Deus, ela mostra algumas fraquezas da própria lei cerimonial. O verso 26 diz: porque nos convinha um sacerdote, um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Né? Essa expressão, nos convinha, era necessário. Era necessário. Se você quer pensar, e nós lemos agora há pouco na Confissão de Fé, no Catecismo Maior, sobre salvação, nós precisamos compreender essa verdade sobre necessidade. Né? No Catecismo Maior a pergunta é: será que alguém que vive bons costumes, à luz da natureza, se ele não conhecer Cristo, ele pode se salvar? Ele não pode se salvar. Porque conhecer Cristo para ser salvo é uma necessidade. É uma necessidade. Não há outra maneira. Como não havia outra maneira de redimir o homem, Deus enviou o seu Filho para morrer. Porque ser bonzinho não é suficiente. Nenhum de nós pode atingir o padrão, por nosso comportamento, por nossa história, para ser aceito por Deus e adentrar os céus. Era necessário um sumo sacerdote como este. E aí, meus irmãos, eu quero nos fazer entender que nós vivemos em dias que são muito semelhantes a esse contexto do livro de Hebreus. As pessoas não compreendem o que é necessário e o que é apenas o símbolo. A riqueza da teologia é comparada e às vezes é diminuída
com a riqueza da representação. O que vai mudar o coração de uma criança que vai crescer vivendo representações, ilustrações, e não vai compreender a história da redenção? O que vai mudar o coração de um povo que vai viver na estrutura superficial das histórias bíblicas, mas não compreender qual é a teologia do texto? É necessário que se compreenda quem é o Redentor, qual é a redenção. É necessário compreender que na história de Davi e Golias, nós somos os soldados covardes. Davi não somos nós. Davi é Cristo, aponta para Cristo. Nós jamais, no nosso melhor esforço, seremos como Davi naquela história. O propósito daquela narrativa é dizer para nossas crianças devem ouvir aquela narrativa não terminando entendendo que Davi é um herói, mas entendendo que Cristo é o Rei da Glória. E que nós somos pecadores e culpados. Aí nós estamos entendendo, nossos filhos eles vão voltar quebrantados para casa e dizer assim: eu sou pecador e eu preciso do meu Redentor. Senão eles vão escutar a história da mesma forma que eles escutam as histórias, o desenho animado, a história dos heróis. No final, o herói parecia que ia perder, mas do meio para o fim ele deu uma reviravolta e ele ganhou. É assim que nossas crianças estão lendo as narrativas bíblicas. E eles estão dizendo: eu quero ser o herói. A Bíblia grita aos nossos ouvidos: você não pode ser o herói. Somente Cristo é o nosso Redentor. Se nós lemos a Bíblia, as informações, e nós nos damos satisfeitos apenas com a informação bíblica, nós somos igual aquelas pessoas que têm a Bíblia aberta na sua casa, e no Salmo 90, no Salmo 91, e acha que a Bíblia está aberta, ela vai santificar o ambiente. Eles estão com informações, mas eles não têm Cristo, o significado da história, o conceito sobre pecado, o conceito sobre arrependimento, o conceito sobre salvação pela graça. Sabe o que nós vamos produzir os nossos filhos? Eles vão chegar à maioridade e eles vão se tornar grandes fariseus. Podem ser homens de boa moral, mas eles não vão descansar em Cristo como Redentor, porque eles não vão conhecer sobre redenção. E é esse o nosso grande anseio, levar a eles a entenderem sobre graça. Dizerem: Senhor, eu quero dar a minha vida para te servir, mas eu não consigo me salvar pelas minhas obras. Eu creio em Cristo, meu Redentor. Esse deve ser o nosso anelo. Por isso, nós precisamos entender, nos convinha um sumo sacerdote como este. Não é Paulo, meus irmãos, não é Davi, não é Moisés. Nos convinha um homem santo, não como qualquer sacerdote da história do Antigo Testamento. Um santo só existe um inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele é Cristo. E aí isso fica evidente na própria compreensão da estrutura do Antigo Testamento, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez de uma vez por todas. É interessante como Deus, ele vai ensinar sobre a glória de Cristo, mas ele sabe que os homens eles são tentados à idolatria. Então, imagine um homem que ele vai ser separado do meio da comunidade e vai dizer: somente esse homem pode entrar naquele lugar no Santo dos Santos. Ele começa a vestir uma roupa que é bordada a ouro. Ele tem uma marca assim, como se ele fosse um homem singular, santo. Mas ele representa aquele que é santo. Ele é um homem pecador. Mas a tendência dos homens seria idolatrar aquele homem, dizer que aquele homem é sagrado. Então, o primeiro ato que ele fazia na estrutura da lei cerimonial, antes de fazer qualquer ritual representativo, diante de todo o povo, ele pegava um animal e ele oferecia em sacrifício e dizia: esse animal está sendo oferecido
pelo meu pecado, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Depois, ele assumia a função de representar Cristo, entregando, como se ele fosse Cristo, um sacerdote sem pecado, um sacrifício perfeito, para ensinar esse conceito. Mas antes, ele marcava isso. Eu sou o pecador. Para que o povo entendesse esse conceito. E aí o autor dos Hebreus pega isso, olha, tem algo que Cristo não faz. Ele não tem necessidade de fazer aquele sacrifício, aquele primeiro sacrifício que os sacerdotes faziam. Porque ele não tem pecado. De oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas. Não somente ele não faz o sacrifício primeiro, como ele não faz a repetição de sacrifícios. Então, meus irmãos, daí vem um conceito interessante. O volume de muitos sacrifícios do Antigo Testamento, da repetição de ritual, não revelava glória, pelo contrário, revelava fraqueza, porque era como um ensinamento, isso representa a resolução do problema, mas ainda não resolveu o problema. Está se repetindo sempre o derramamento de sangue, porque ainda não resolveu o problema, por isso precisa ser repetido, mas Cristo veio de uma vez por todas, e Ele mesmo se ofereceu, então Ele não é apenas o sacerdote, Ele é o sacerdote e é o Cordeiro, porque a lei constitui homem sujeito a fraquezas como o sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele foi constituído para ser um novo sacerdote. Havia um momento na história da redenção dos sacerdotes levitas que tiveram o seu valor, tiveram a sua importância no sentido de ser representativos, mas eles nunca resolveram o problema. Eles apontavam para aquele que é a resolução do problema. Eu tenho uma ilustração para ensinar um conceito. Essa é a lei cerimonial. Aí eu chego à idade adulta, que a Bíblia diz em Gálatas 4, que a nova aliança é a idade adulta. Eu agora aprendo o conceito que foi ensinado por meio daquela ilustração. Deus nos prepara para caminharmos, o povo de Deus, ao longo da história do Antigo Testamento, para nós caminharmos com uma estrutura infantil, para chegar num momento mais glorioso, Ele nos dá algo mais valioso, que é a explicação profunda sobre aquela estrutura representativa. Eu cheguei numa idade mais madura para compreender a verdade, né? A ilustração que eu sempre costumo de dar é que uma mãe, ela diz para o seu filho: meu filho, você não pode ficar na rua brincando, tem até tal hora para você ficar na rua e você tem que se recolher e ir para casa. E ela não entra em detalhes, ela fala sobre perigos, alguma coisa, mas ela não entra em detalhes, ela coloca leis e regras. Quando essa criança ela chega à idade adulta, ela chega à maturidade, a mãe agora não vai se preocupar tanto com a regra específica, ela vai dizer: tome cuidado por onde você anda para você não se colocar numa situação de perigo. Ela saiu daquela regra onde ela não poderia adentrar num conceito mais profundo para falar sobre pessoas com intenções mais, sobre o contexto de perigo, e ela dá agora o conceito. A pessoa pode voltar para casa até 10 horas, meia-noite, mas ela deve assimilar o conceito. Eu posso voltar de meia-noite para casa de forma segura, eu posso voltar de 7 horas da noite de forma irresponsável. O ponto não é o horário, o ponto é o conceito de segurança. O povo de Deus estava saindo da adoração simples, onde havia muita explicação da palavra, para um lugar onde havia muita ilustração e pouca explicação. E o autor dos Hebreus está dizendo: vocês não entenderam que a gente saiu daqui para chegar nesse momento mais glorioso. E é esse o momento onde a igreja deve se deleitar, no momento de compreender mais da glória de Cristo. A ilustração, ela teve o seu valor, meus irmãos. E eu quero trazer exatamente essa aplicação, que nós podemos cometer um equívoco quando nós valorizarmos a fraqueza daquilo que é simbólico, a fraqueza de tudo que é representativo, em detrimento de compreendermos a verdade bíblica. Vamos ler as narrativas dos nossos filhos, nós vamos ensinar e devemos fazer isso, encher o coração dos nossos filhos de histórias bíblicas.
Mas não é isso que vai mudar o coração dos nossos filhos. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a verdade bíblica como os pais e nós precisamos explicar a história da redenção. Não é um culto com festas, cerimônias, representações, vestes sacerdotais, coisas visíveis que manifestam a glória de Cristo. Em Mateus capítulo 13, ele se assentou e ele disse: bem-aventurados são os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem, porque muitos reis e profetas queriam estar aqui, e ele estava sentado apenas explicando a gloriosa palavra de Deus. Daniel, um homem caracterizado, quando comparado com José, ele é um homem muito mais sábio, porque ele está mais adiante na história da redenção, ele faz algo que José não faz. Ele identifica o sonho e o seu significado. José, ele apenas dá o significado. Mas no capítulo 12 de Daniel, quando termina o livro, ele diz assim: Senhor, eu não compreendi essas verdades. Deus diz: não é para agora, você não vai compreender, mas é para a geração futura, a geração da nova aliança. Meus irmãos, nós estamos em uma geração extremamente privilegiada. Nós temos as explicações do Novo Testamento sobre as verdades do Antigo Testamento, as verdades gloriosas. E é aqui onde o nosso coração ele deve estar sedento por compreender da profundidade da doutrina da glória de Cristo. É isso que vai mudar o meu coração. As pessoas acham que cantar músicas com melodias emocionantes, fazer uma igreja parecida com a discoteca, né? Igrejas com parede preta, com luzes apagadas, hoje nós temos cultos com gelo seco, né? Com luzes como de discoteca. Tudo é feito para atrair o visitante, mas não é isso que muda o coração. A palavra é cada vez mais curta, porque a palavra não é o que o visitante quer. Explicação profunda vai cansar a mente, porque é isso, no dia do Senhor, o que você vai mais ter é um dia de reflexão profunda. Você vai ficar cansado de meditar na palavra de Deus, porque esse é o propósito do dia do Senhor. Mas esse é o propósito, é isso que vai mudar o meu coração, eu compreender da glória de Cristo e ter o meu coração ser mudado. Eu preciso, meus irmãos, à luz desse texto, entender que é compreendendo a glória de Cristo, esse que é necessário, o sumo sacerdote, que vai fazer o meu coração ser transformado. É compreendendo mais da teologia do texto, das minúcias que falam sobre aspectos do meu Redentor, da sua obra, que eu vou ser uma pessoa mais humilde, que eu vou ser mais arrependido, que eu vou apreciar mais a leitura bíblica, eu vou apreciar mais o meu propósito de vida, como eu devo conduzir a minha família para a glória de Deus, como eu devo amar mais a minha esposa, como a esposa deve amar mais o marido, como um filho vai ser mais obediente ao pai, como o pai vai ser mais amoroso com o filho. Essa é a história da redenção que vai mudar os nossos corações. Não vai ser aquela música com a melodia tocante, mas vai ser a teologia do texto que vai transformar corações. Quais são as implicações, meus irmãos, de uma sociedade, de uma comunidade que não é alimentada com a glória de Cristo? Ela vai sair da igreja e vai voltar para o judaísmo dizendo: isso aqui é mais valioso. Sabe, você não ter a percepção daquilo que é mais glorioso e menos glorioso, e você apreciar, né, aquilo que é menos glorioso. A criança, por ser imatura, ela olha um alimento que não tem nutrientes, um salgadinho, um biscoito, e ela pensa que aquilo ali talvez seja mais valioso do que o almoço, feijão, arroz e carne, porque falta a ela compreensão da riqueza dos nutrientes de uma alimentação e outra. Então ela comete esse equívoco. Quando a gente comete esse equívoco ao buscar alimento naquilo que é inferior,
a gente está fazendo a mesma coisa. Por causa da nossa fraqueza. E a fraqueza é um ciclo vicioso, né? Porque o que vai nos libertar dessa falta de maturidade é compreender a glória de Cristo. Mas geralmente, num ambiente onde se valoriza aquilo que é inferior, o que menos vai ter, vai ser a explicação da glória de Cristo. Você vai ficar no ciclo vicioso, sem compreender aquilo que é glorioso, sem apreciar aquilo que é glorioso, sem ser desafiado a refletir sobre verdades mais profundas da glória de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe.